Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Jaqueline Camilo e começamos aqui com um episódio tão especial, tão importante para mim, que é o lançamento do podcast Entre Marcas. Mas eu tenho uma curiosidade importante para compartilhar. O Entre Marcas vai além de podcast, são entrevistas, como também lives. Então, vou trazer muitas pessoas incríveis para essa conversa e vamos ter conversas sim de entre marcas, com pessoas, histórias, trajetórias e vozes que vão potencializar o nosso desenvolvimento, vão criar alguns despertares muito importantes. Vou pular aqui quem eu sou, da minha trajetória, afinal de contas, corre no Instagram, corre no LinkedIn, que lá tem um mar de informações sobre mim. Mas aqui agora eu quero trazer voz, trazer uma pessoa incrível para o palco, que é uma convidada que, gente, a gente se conhece há um bom tempo, né, amiga? Sim. Não vou falar que é da infância, porque foi depois disso, Adolescência. mas foi uma relação que foi se construindo ao longo do tempo, com amizades em comum, e aí depois entra o mundo corporativo que aproxima ainda as trocas. E hoje, uma grande amiga, uma grande parceira, que as nossas trocas enriquece a todo momento. E aí, num primeiro ponto de aprendizado, eu trago a importância da gente se conectar com pessoas ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, porque são essas escolhas, essas pessoas que potencializam cada vez mais a nossa caminhada. Trago para a mesa do nosso podcast hoje essa mulher empoderada, forte e muito mais do que forte, além das suas vulnerabilidades, a energia e por ela ser o que ela é, o todo que ela representa. Fabi Barros, se apresente pra gente. Nossa, que apresentação maravilhosa. Amei. Eu sou a Fabi, atuo no mercado de negócios há mais de 20 anos, de experiência, focado em resultado, performance e execução. E ao longo dessa trajetória, um KPI muito importante que eu não analisava e não prestava atenção era o KPI silêncio. Então, a partir desse KPI que eu escrevi no livro Quebrando Limites, volume 2, o silêncio que muitas mulheres negras carregam no ambiente corporativo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa pauta, conectar o nosso momento de escrita como coautoras. E estou muito feliz por esse convite aqui. Boa. E assim como a Fabi, a gente pula apresentações de LinkedIn, de rede social, acessa lá que vocês vão ter toda a informação. Mas quero trazer um recorte, né, pelo tempo de carreira que a Fabi tem no mercado. Então, além de toda a sua expertise, também é autora, gente. Então, esse podcast, ele se potencializa principalmente com essas conexões que são autores e coautores que participaram dessa processo de construção que eu falo que é escrita. Eu sou a autora de Qual é a Marca que Você Deixa e a Fabi é coautora do livro Quebrando Limites. E aí você já traz esse ponto, né, Fabi, sobre o silêncio. Mas me fala, como foi esse convite para participar como coautora desse livro tão importante que tem sua foto na capa e que acaba se potencializando ainda mais pela sua jornada, pela história que você carrega ao longo da vida? O convite veio através do programa Aceleradora de Carreiras, que pertence ao grupo Mulher, dentro do Comitê Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Foi uma passagem assim pelo LinkedIn. Eu já seguia bastante o Grupo Mulheres do Brasil e veio esse post desse programa maravilhoso. Eu falei, vamos escrever. E me inscrevi. Gente, não Apro- estejam distraídas, porque as oportunidades aparecem e você precisa estar conectada para, ó, abraçar essas oportunidades. Exato, Jaque. Eu nunca tinha ido num workshop desse nível. Quando eu cheguei nesse workshop e vi mais de 300 mulheres negras naquele espaço, a gente se conectando, tendo trocas, uma conhecendo a dor da outra, e muitas vezes as dores eram bem parecidas, né? E a história também. E as palestrantes, maravilhosa, cada tema, desde o tema ancestralidade, fenômeno da impostora, desde do autoconhecimento como um todo. Então, assim, tem exemplos assim de palestrantes maravilhosas que estavam lá, Ana Minuto, Mafuane, Jandaraci, Maravilhosas. Vânia Bezerra, entre outras. Todas são maravilhosas, eu acompanho elas, sigo.
encontrei Temafone num treino funcional, ela é maravilhosa. Maravilhosa, vi fotos. Sim. Mas aquele momento, esses 3 dias foi tão intenso, e eu falei: "Gente, por que que eu não tô conectada com essas mulheres? Por que a gente não tem essa rede de conexão?". Aí, a partir desse workshop, começou a abrir a minha mente, começou a abrir meus horizontes, comecei a pensar mais sobre como eu estava naquele momento, sabe. Eu precisava fazer algum ajuste, e esse ajuste foi importante. Perfeito. É. E aí você coloca, né, no seu capítulo, que está maravilhoso, gente, vale muito a pena a leitura, tanto do capítulo da Fabi como o livro como um todo, o silêncio. E você mesmo já trouxe essa informação, né? E o silêncio fatalmente é o que muitas mulheres hoje carregam. Como você vem desbravando o silêncio na tua vida e o que que você indica para as mulheres que estão nos ouvindo agora? O silêncio no ambiente corporativo, eu percebi quando a gente para pensar que muitas vezes a gente precisa se calar para não gerar conflitos. Então o silêncio para mim naquela época, dentro desses ambientes, eu sinto que muitas mulheres também vivem, é não falar para não se expor, para não gerar conflitos, para não gerar mais dor. Então, se calar, não se impor, não se posicionar. Então, ao longo do tempo, a gente acaba se calando, se silenciando, tudo. E o momento que eu percebi que eu sempre fui uma pessoa muito criativa, alegre, viva, descontraída, sempre fazia muita coisa, sempre fui muito ativa, desde a adolescência, né? Aí, quando eu percebi que eu comecei a me podar, comecei a perder aquele brilho ao longo do tempo, eu falei: "Não estou sendo eu. Eu estou me calando demais. Eu estou me podando demais. Eu estou perdendo a minha essência", né. Então, esse momento, essa transição do programa para cá, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, comecei a refletir muito sobre essa pauta e percebi também que esse silêncio não é individual, Sim. é um silêncio coletivo. Que não é um silêncio só meu, é de muitas. Então, a partir desse momento, eu pensei muito em como sair desse silêncio. E muitas vezes esse silêncio está conectado, enraizado com a nossa história como mulheres negras, né, Fabi? Eh, Crescemos em uma situação que nós éramos obrigados a ficar calados, nós não tínhamos espaço para que a nossa voz a gente pudesse colocar ali nas situações, nas reuniões, principalmente no olhando do mundo corporativo. E até por ser tudo muito novo, a gente olhava para o lado e não encontrava pessoas como nós ocupando aquele espaço. E aí a gente vai dando aquela insegurança, aquele medinho, a gente vai se escondendo. E aí até descobrir que aquele espaço também nos permite e que a gente pode falar, a gente pode trazer os nossos pontos e até o como que a gente se reconstrói nesse ambiente, eu acho que traz esse peso muito importante da realidade pelo qual nós viemos e a clareza que a gente tem hoje. E claro que hoje, quando a gente olha para o mundo corporativo, ainda não quanto a gente gostaria de ver, a gente encontra agora mais pessoas como nós para falar dessas dores que às vezes a gente encontra naquele mesmo ambiente, né? Sim, e é muito importante a gente. sa- o silêncio ele pesa muito, nos aprisiona e custa caro. Exato. Custa muito caro. O silêncio ele não precisa ser permanente. E conectado até como liderança, Fá, como você vê que a liderança pode atuar nesse cenário do silêncio? Porque a liderança cada vez mais, até conectado com a NR01, a autorresponsabilização que a liderança sim Sim. passa a assumir a partir de agora, como você atua nesse cenário, entendendo que o silêncio ali existe e sabendo que a gente precisa despertar o talento das pessoas, assim? Como você vê essa movimentação? Olha, essa movimentação, eu acho que conecta muito com a conexão. Você, como líder, você tem que observar muito o outro, você tem que estar muito presente, você tem que estar muito ali conectado com a história do outro.
com a pessoa, com a vivência, né? São pessoas diferentes. O mundo hoje e o mundo corporativo, a gente tem um mundo de diversidades. São pessoas diferentes, são histórias diferentes. Todo o repertório ali é diferente. A gente não pode tratar todos iguais. Então, cada um tem uma história, tem um contexto. Então, na visão de líder e observando esse contexto, a gente tem que trazer a aproximação, a Perfeito. conexão, a troca e ajudar essa pessoa nesse preparo, nesse próximo passo, ajudar ela nessa trajetória, Pessoas não são peças de tabuleiro, né, que você pega e né? movimenta. São pessoas individuais, com suas dores, com seus bloqueios. E o negócio tem um objetivo, um resultado para alcançar, mas a liderança precisa cada vez mais Sim, assumir essa autorresponsabilização. Porque quando a gente conecta a liderança com o silêncio de si e do outro, existem em todos os diversos aspectos. O silêncio por si só, que é o medo, a insegurança, e tem o silêncio de sobrevivência. sim. Como que você conecta isso com o seu repertório de carreira e nesse olhar da sua autoliderança, né? Nossa, eu sobrevivi muito. A sobrevivência acho que foi constante nesse período, porque. E conectando muito com a síndrome da impostura, né? Porque você entregar resultados, você entrega projetos, entrega tudo, e você não é capaz. Você fala, tá, entreguei resultado, mas aquela sensação, será que eu sou capaz? A todo momento essa vozinha E aparece. você busca mais conhecimento, porque nós, principalmente mulheres negras, né, temos que fazer valer 10 vezes mais estar ali. Então você se sobrecarrega, né? Fora o nosso mundo pessoal, a gente também tem que fazer 10 vezes mais valer. Às vezes até 30, do que outras pessoas. Então, ali para você observar aquele ambiente e perceber que você não é mais, tipo, você sente que você não é capaz, você se isola, você se fecha, você tá se fica presa, Preso. sabe? É um sentimento muito ruim isso. E quando eu percebi que eu estava nesse nível, custou muito caro isso. Custou. Porque eu deixei ao longo prazo isso. E a síndrome da impostora, gente, quem não, levanta a mão que não aparece, né? Aparece. Sempre tem. Esse convite para estar aqui. Você acha que não deu um friozinho na Exato. Vou barriga? cancelar com a Jaque, não Será que vou eu não. vou? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Estou aqui, gente. Vai com frio na barriga mesmo. E Exato. vai. Se joga. Se joga. É a primeira vez. Eu tô aqui mostrando para vocês que a gente tem constantemente, diariamente, o fenômeno da impostora tentando nos sabotar o tempo todo. Eu falei, não, eu não vou deixar ela me sabotar, eu Eu vou vou. ficar Com aqui. friozinho, eu Exato. vou mesmo com medo e tô aqui. E Fá, ok, sabemos, a síndrome da impostora tá ali, mas quando foi despertar que você falou assim, opa, aqui não. Já entendi que é você que tá aqui, é, não aceito e mudou a jornada. Qual foi esse seu momento de virada? O momento de virada foi o ano passado, quando eu comecei a observar o contexto como um todo do ambiente corporativo e do movimento externo que estava acontecendo desde o lançamento do livro, da escrita do livro, né, antes mesmo, né, desse processo da escrita, de como que voltar na minha história, né? Porque o processo da escrita, ele não é fácil. Você mesmo sabe disso. Exato. E voltar ao seu passado, lembrar dos seus ancestrais, conectar isso ali no livro foi muito importante e observar. Não quero mais estar naquela posição.
Não quero mais me calar. Então, tem 3 coisas que hoje eu não negocio, né? Não negocio a minha voz, Perfeita. não negocio me caber em ambientes que Não é pra mim, ó. não é para mim, Tô indo embora. e não negocio mais me sabotar. Eu estou treinando diariamente a não me sabotar, a Perfeito. me posicionar, a dar voz, porque tem muitas querendo ser ouvidas, muitas que precisam sair desse estado. E nós estamos aqui para ajudar essas mulheres, Exato. para ajudar as próximas gerações. E, Fabi, até a gente aqui no aquecimento, ao adentrar no podcast, começar aqui, a gente falou muito do autoconhecimento, né? Hoje você tá Sim, com quantos anos, Fá? 43. 43 anos. Entregou a Gente, minha pausa. idade. Entregou a minha idade Câmera, pega a Fabi, às gente. cuts. Maravilhosa. E não é falta de BO, não, tá, gente? Tem BO, resolve todos eles, porque vida de adulto é sobre isso, mas continua lisbelta, tá? Então, o autocuidado ali tá super claro que Amiga, acontece. skincare básico. É isso! Protetor solar e só. Concordo com você. Eu sou da mesma. Eu também. Minha maquiagem é protetor solar com cor, blush, negocinho no olho e já tá ótimo. Um Exato. batonzinho já tá linda. Mas nós falamos bastante sobre o autoconhecimento, o Sim. quanto ele é importante. Você falou ano passado, vai, vamos colocar 42. Nos 42 anos, a Fabi teve esse despertar. Porque não era ensinado pra gente sobre o Não. autoconhecimento. Então, não é que é tarde. Mas o importante de qual é o momento que você está parando para olhar para si mesma e trabalhar esse autoconhecimento. Foi nos 42 que a Fabi teve esse despertar, mas é nos 42 dela que a gente está despertando outras pessoas que chegaram depois. Então, ou outras pessoas que estão à frente e entendendo que agora é o momento, sim, de trabalhar no seu autoconhecimento. Não tem tempo certo. O importante é começar. E aí, com isso, conforme a gente vai estudando, vai aparecendo essa síndrome da impostora. Mas, Fabi, tô sabendo que não é mais síndrome da impostora, né? Não, é fenômeno. Um tal de fenômeno. A gente precisa estudar mais sobre isso. Sim. Eu preciso estudar mais também. Tem uns links informando a diferença de Explicando, síndrome né? e de Fenômeno. fenômeno, mas é fenômeno da impostora. Síndrome está ligado a síndrome de alguma doença, alguma coisa, sabe? Ok. Não tem o poder da fala, exatamente, na prontidão, mas tá mudando o contexto. Não é mais síndrome da impostora, e sim fenômeno da impostora. Vamos estudar mais sobre isso e Sim. entender quais são suas diferenças. E, novamente, E Jaque, voltando rapidamente no ponto do volta. autoconhecimento, a gente estava conversando antes de entrar no podcast, e eu refleti bastante sobre isso desde ontem, pensando muito, junto com a Beth, minha mentora, em um programa. A gente estava falando muito sobre por que não é ensinado desde a infância a gente se autoconhecer. Então, aqui fica um alerta e fica até uma dica, uma sugestão para os pais de criança já começar a A falar fazer sobre. esse trabalho de autoconhecimento desde a infância, as escolas fazerem esse trabalho de autoconhecimento. E até os adultos de hoje procurar esse autoconhecimento, gente, é muito importante, porque a gente só vive no automático. Uhum. Desde quando a gente completa 18 anos, você tem que arrumar um emprego. Pá, arruma um emprego. Manda currículo. Vai, arruma o currículo, vai. Você cai numa área que você nem sonhava, tipo, vendedora, bora, vou vender. Nem, será que eu queria ser vendedora? Mas eu fiquei lá 5 anos e 4 meses como vendedora. Desci de cor, hein? Meu primeiro emprego. Primeiro emprego. Aí disso, vem surgindo áreas financeiro, comercial, mas a vendas ali estava em mim. Então, será que era vendas? Mas a gente foi indo no automático, né? Então, assim, a gente não tem esse momento de parar e pensar o que a gente quer. Uhum. Será que é isso que eu quero? Será que é o meu propósito de vida? Então, eu acho que na infância precisa já enraizar isso, esse exercício. Perfeito, Fá. Ótimo ponto. E até porque nós estamos vivendo uma era de muitas mudanças.
Até com a era da inteligência artificial e tudo mais, o que que a gente fazia antes não se faz mais hoje. Antes a gente imprimia currículo e saía mandando lá na da Lapa, você é da época da Lapa? Saía batendo em Nossa, várias Rua 12 de 12 de Outubro. outubro. Eu descia, entrava em loja. Eu estudava no Pereira Barreto, na Lapa, que Sim, era bem na ponta. Saía da aula, descia loja por loja. E eu tenho eram várias agências de emprego, né? várias, várias. E hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem sites específicos para envio de currículo. Hoje, se alguém aparece com um currículo impresso, você até se assusta, né? Que é isso? O Nossa, que é isso? aquela pastinha. Exato. A gente já sabia que a pessoa estava procurando emprego. Ela estava toda arrumadinha, social, Terninho, e uma exatamente. pastinha Uma com currículos, pastinha. os currículos Pastinha dentro. pequena, com currículo dobradinho, Sim, né? tudo. E louca pra chegar num lugar que você deixa seu currículo e a pessoa já quer te entrevistar. Sim. Porque até questão de telefonia, para depois entrar em contato, era sempre o telefone de um vizinho para conseguir falar com você. Não tinha e-mail. Não tinha Não. rede social para que você seja procurada e, né, chamada para entrevista. Hoje Então, tudo tá os mais fácil. jovens hoje tá tudo muito mais fácil. Até de você entrar no ensino médio, até antes, já está fazendo teste vocacional, já está fazendo teste de personalidade, já está tendo a oportunidade de se conhecer mais, embora a gente entenda que essa conversa também precisa começar dentro de casa. E qual é a sua vocação? Os jovens hoje já conseguem começar no mercado de trabalho com base na sua vocação, coisas que a gente não tinha antes. Mas embora tenha tantas facilidades, a inteligência artificial não é que ela está tirando o emprego, mas ela está assumindo papéis operacionais. Então, mediante a minha vocação, mediante o que eu quero fazer, como que eu tô até conectando com o nome do livro, quebrando limites, conectado até com o que eu falo no meu livro, quebrando ciclos, para entender qual vai ser a minha nova forma de trabalhar daqui em diante. Para gente que já está no mercado já é desafiador, mas para quem está chegando tudo está ainda muito mais fácil. Sim, muito. Concorda, né? Porque Concordo muito. Eu acabei de passar por uma biblioteca. Eu falei, gente, na minha época eu tinha que ir com uma folha de papel ao maço para poder fazer o resumo copiar do ali. livro. A mão ficava com calo. Hoje Exato. as pessoas dão um Ctrl+C, Ctrl+V. Entenda, tá tudo mais acessível, tá tudo mais fácil. Então, assim, informação tem, dados tem ali na, na mão, mas tem que saber usar com cautela, com propósito. Né? Porque a gente também vai ficar, a gente já está, né, no momento, né? Até para a gente conseguir, falando um pouco no mundo corporativo, o comercial, como que você faz hoje para a atenção do consumidor hoje, Uhum, né? Que tem muita informação ao mesmo tempo. A atenção do consumidor hoje está cara, tá tá, cara. raro. Exato. Então, assim, é a mesma coisa com a gente, é muita informação. Então a gente tem que filtrar, opa, o que eu quero para agora? Esse é minha trilha? Esse é meu propósito agora? Então filtra essas informações, se dedica e vai. É cursos, vídeos no YouTube, gente, não precisa gastar. TEDs, livros. Eu falo que o livro é melhor que curso. Exato. E hoje tem os pod-áudios, né? Que Sim, facilitam ainda mais quem precisa acelerar a exato, informação. exatamente. E é sobre isso, essa potência que é a Fabi, além de toda a sua bagagem no mundo corporativo, também autora do livro Quebrando Limites, com várias coautoras também incríveis. No capítulo dela, vou deixar aqui alguns spoilers, mas assim, ela começa trazendo um recorte da vida dela e um momento que de fato atravessou a toda a sua jornada e traz essas dicas de como ela vem seguindo, como ela vem reescrevendo essa história. Com certeza, de quando você começou a escrever, depois que você terminou e o livro foi lançado, tenho certeza que você se vê uma outra pessoa, porque é uma construção. Eu acho que é até um convite de você parar, por mais que sejam algumas folhas, escrever sobre a tua história, escrever por aquilo que te atravessou, porque eu tenho certeza que você pode impactar a vida de outras pessoas. Mas se você pudesse dar uma dica sobre o teu livro, sobre a tua jornada, os desafios que você vem enfrentando ao longo da vida e o quanto você segue, né? Porque eu acho que na vida é isso, né? A gente escreve, a gente tem nossa história, mas a gente segue escrevendo. Mas qual a principal dica que você dá para quem está nos ouvindo aqui hoje? Olha, ser resiliente precisa. No mundo de hoje, a gente precisa ser muito resiliente, persistente, não desistir jamais,
dos seus objetivos, dos seus sonhos, mesmo que às vezes ele seja mais longo. Às vezes não vai ser rápido, né? Às vezes vai ser a longo prazo. Eu sou um exemplo, tenho 43 anos. Quantas de nós aí ainda está buscando realizar seus sonhos, chegar no seu propósito de vida, como carreira, como profissional e como vida pessoal também, né? Então, eu, eu deixo esse recado. Não desista dos seus sonhos, foque neles. Vai ter gente querendo tirar você do seu foco, mas você volta, se centra e mira para frente. Mira pra Mira para frente. frente. Vai ter obstáculos? Vai. Eu tive obstáculos. Eu tive problemas de saúde familiar, que eu tive que. Não dá pra gente segurar todos os pratinhos. Muita gente fala que a gente tem que segurar, equilibrar vários pratinhos. Não, gente. A gente vai adoecer. Eu mesmo não equilibrando todos os pratinhos, eu sei que eu adoeci. E muitas vezes a gente nem sabe Nem que a percebe. gente passou por um burnout. A gente só viveu. E muitas estão vivendo e nem sabe o que é um burnout. Nem sabe que está vivendo um Vivendo. burnout. Então, eu acho que é muito importante a gente não querer fazer tudo, filtrar também, né? Escolher os pratinhos, se dedicar em algumas áreas, porque senão vai ser a população mais doente. Já está, né? Então, Exato. saúde mental, a NR1 está aí. Então, assim, escolha alguns pratinhos, não queira empilhar todos. Exato. Esse eu acho que é um principal, pensando em saúde mental. Eu sei que a ansiedade, a vontade de querer entregar, principalmente a gente, que a gente, eu tenho certeza já que você pensa igualzinho a mim. A gente tem um atraso aí. E a Exato. gente se cobra A todo momento. a todo momento que a gente quer. Opa, eu já sou 40 a mais e, pô, Somos. não é? Eu preciso Avançar. avançar. Eu fiquei muito tempo lá atrás. E agora que a gente está nesse espaço, nesse poder de fala, se posicionando, sendo protagonista, Roteirista, sendo amiga. Não a vou, sua. vou escrever história que ninguém escreveu, não. Eu vivo a Não, história que eu tô escrevendo. exato, você é a sua marca, olha o seu Exato. livro. Exato. Somos isso. Então, isso é muito importante. Vamos lá, gente, quebre seus limites e se posicione. A marca que você quer. Exatamente. Deixa, reescreva e garanta a sua marca. Exato, é muito importante. E você falando, né, de segurar os pratinhos, não precisa segurar todos. Eu gosto muito da palavra empoderada. Mas empoderada traz, ou todo mundo identifica como uma mulher perfeita, que faz tudo, que tem seus desafios em casa, dá conta de tudo, sai para trabalhar e dá conta do trabalho, a coisa toda. Mas o empoderada tem os seus momentos de não tô afim. Tem os seus momentos de estou cansada. Tem os seus momentos do que é prioridade e o que não é prioridade. E tem momentos das suas vulnerabilidades, que é a vontade de chorar, a vontade de sentar no sofá e pegar um pote de doce, e tá tudo bem. Então, ressignificar empoderada não é a mulher forte a todo momento. É empoderada que, além de forte, ela tem todos os seus passos, os seus pesos, as suas limitações e a sua vulnerabilidade. Sim, Então, constante, constante. exato. Então, a mulher empoderada é importante, a gente só precisa ressignificar. Ai, que delícia conversar com você, que Ai, delícia também. trocar. Gente, é o nosso primeiro podcast entre marcas, de muitos que virão pela frente. Vamos praticar muito e a Fabi vai voltar por outras vezes por aqui, porque é uma troca que a gente precisa ter, porque eu acredito que a nossa troca potencializa muito a vida de outras pessoas. Mas, Fabi, chegando aqui quase para o final, mas não final, eu quero que você volte perguntas para mim. Quais são as curiosidades sobre mim, sobre o meu livro que eu acabei de lançar, que você tem aí sobre mim? Nossa, Jaque, eu estava pensando exatamente nisso. eh, o processo da escrita de um capítulo foi, uma construção, né? E não foi fácil, né? E como que é esse momento que você pegou e escreveu um livro?
Teve um momento que você pensou em desistir? Sim. Trazendo um resumo, né, eu venho de famílias de grandes escritoras, então minha mãe foi uma mulher que sempre escreveu muito, eu tenho várias cartinhas dela guardadas em casa. A minha avó sempre foi uma pessoa da escrita. E eu também comecei a ter essa vontade. E a partir do momento que eu comecei a ler mais, ter acesso a diversos livros, falei, poxa, eu poderia escrever meu livro também. E aí, depois de um tempo, veio esse despertar de vou escrever meu livro. E aí eu coloquei como meta. O meu primeiro livro eu vou lançar em setembro, no mês do meu aniversário, onde eu completaria 40 anos. E eu falei, meu livro vem. Só que contratei um mentor, porque o mentor nada mais é que uma pessoa mais experiente que você para te ajudar no seu desenvolvimento. Sim. Então eu contratei um mentor para me ajudar nessa escrita. E na primeira versão, quando eu finalizei, ele virou para mim e falou assim: Jaque, aqui só tem a Jaque CNPJ, você fez uma extensão do teu currículo. Mas cadê sua história? Mulher, empoderada, mãe, amiga, neta, filha, e trouxe todas as habilidades sobre mim. E eu falei, nossa, realmente. E aí, curiosamente, essa parte da minha história que era um livro, virou um capítulo. E aí eu comecei a reescrever a minha história, mas não partindo da minha história, mas conectado com os meus ancestrais. Basicamente foram 3 anos entre mundo corporativo, para, escreve e dá sequência, mas foram 3 anos tentando fazer aquele livro sair. Passou 40, passou 41, agora chegando nos 42. E na hora que eu concluí o meu livro, passei para ele, ele deu aquela coisa, nossa, que incrível, era isso mesmo que a gente que você precisava escrever, agora eu vejo a Jaque. Isso foi em junho de 2025, quando eu fui cair para a parte de edição, diagramação, tudo mais, lançamento. Falei, poxa, é um valor que eu não tenho agora. Já estava empreendendo. Empreender no começo é vender o almoço para garantir a janta. Então eu segurei esse sonho. Até que em dezembro, uma amiga me convidou para escrever no livro dela. Eu falei assim, putz, invisto no livro dela para pagar ou guardo o meu dinheiro que eu já estava guardando para o meu. Falei, vamos tentar no coletivo, porque o coletivo também pode abrir portas. E até então, seria esse o primeiro lançamento. Depois viria o meu, porque aí eu fiz uma negociação com a livraria, com a editora, e decidi lançar o meu livro. De última hora, a livraria falou assim: não, vamos ter um evento fora do Brasil, vai ser importante ter você lá, vamos correr para fechar o seu livro. Meu livro estava escrito, então estava mais fácil para ele de olhar, de editar, diagramar, tudo mais. Ele correu 2 finais de semana para fazer o meu livro. Porque assim, até então era um sonho. E aí, de repente, eu vejo o sonho sendo concretizado, de ter uma equipe focada no meu livro. Quando eu senti a equipe focada, eu falei, caramba, tem gente lendo, tem gente trabalhando sobre ele. No final de semana que ele mandou a capa do meu livro, que eu trabalhei algumas inspirações, né, gente? Mandei para escolha melhor layout. Quando ele mandou, aí eu falei, o meu livro. Quando eu vi minha foto, eu falei, tá muito lindo, tá muito lindo. E aí bateu aquela insegurança. Falei, caraca, meu livro vai sair. Quando ele mandou a última versão do meu livro editado, já no formato de livro digital, eu bati o olho, eu falei, caramba, comecei a ler, mas essa Jaque não é mais a mesma Jaque. Imagina, 3 anos atrás escrevendo. Falei, não é a mesma Jaque. Falei, hoje eu não escreveria mais assim, hoje eu colocaria isso, hoje eu colocaria aquilo. E aí eu comecei até a editar algumas coisas, eu falei, mas se eu começar a editar, eu vou querer editar tudo. E aí a reflexão, né, noite sem dormir, eu falei, vou cancelar, vou ligar pra editora e falar que eu não quero mais. Noite sem dormir, aí eu falei, quer saber? Se eu parar pra editar agora, daqui 6 meses, daqui um ano eu vou olhar e não vai ser a mesma Jaque. Que bom. Porque a Jaque de antes não dá pra ser a mesma Jaque de hoje. Então as mudanças vão acontecendo. Então digo que essa é uma primeira versão de um livro que eu sonhei muito e eu quase desisti por um fenômeno da impostora. De não escreveria assim? Será que é isso mesmo? Será que eu mereço uma capa dessa? Porque falei para a editora que vão comprar o meu livro pela capa, porque ficou lindo demais. Então, e de acreditar que essa história que tá aqui é minha, e eu preciso agradecer por ela, e também sou grata porque eu já não sou mais a mesma pessoa. Nossa, eu já tô ansiosa para ler esse livro. E exatamente isso que você falou, a gente muda constantemente. A Jaque de hoje não é a mesma Não é Jaque a de 3 anos. E esse livro pode ter outras com edições, certeza. com a evolução dessa Jaque ao longo, ao longo da vida. E outros livros que eu já. Spoiler! Spoiler, spoiler. Então, assim, eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Você é um exemplo de pessoa.
de Obrigada. vitórias, né, de conquistas. Ninguém sabe o que acontece nos bastidores, Não. não é fácil para ninguém, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas vê todo esse movimento, nanã, mas não sabe o que acontece realmente por trás, né? Então, assim, como foi desafiador você escrever esse momento, parar. São 3 anos de escrita, né? Ela adiou o lançamento e ela teve. Olha como é destino, né? O destino falou que você tinha que lançar esse livro este ano e foi lançado em Em Barcelona. Barcelona, gente. Travessei oceanos. Fui palestrar Outro e lançar o nível, meu livro. outro nível. Então E numa tudo, data especial pra mim. então eu acredito muito nisso, que tudo tem a hora certa para acontecer as coisas e foi a hora certa para acontecer. E esse é o seu ano. Exato, esse é meu ano de muita escrita, do nome sendo expandido e o quanto a direção é Sim. importante pra gente alcançar esses E gente, objetivos. escrita é É terapia. terapêutico. É terapia, é Muito. terapêutico. E assim, vamos voltar naquele momento que a gente tinha diário. A gente Escrever. escrevia. Nossa, então assim, eu peguei para escrever já que esses dias, falei, gente, minha letra tá ficando Oh, horrorosa. Eu não sei mais escrever, porque a gente só digita. Falei, não, eu vou comprar um caderno e vou começar a escrever mais. é. Vou começar a escrever o que eu tô sentindo no dia, as sensações, tudo, até para ajudar no autoconhecimento. Então, usem a escrita como terapia também. Você se autoconhecer, você escrever as emoções que está sentindo para você se conectar todo. Então, pare também, sai desse um pouco desse mundo virtual de telas e se dedique, acende uma velinha, põe um difusor, alguma coisa assim, cheirinho, vai para um lugar acolhedor e faça. Escreve. Que, gente, é Escreve. prazeroso. A gente tá perdendo esse costume, até por conta da inteligência artificial, que você vai lá, faz um áudio do que você quer do texto, mantendo o teu tom, o chat vai lá e organiza, chat, outras IAs, organiza a tua ideia, você copia e cola e vai. Mas a gente precisa a todo momento parar e colocar a mãozinha e a mente pra funcionar. E até conectado com isso, né? Corta lá pra Barcelona, noite de autógrafos. Levei 10 livros, a minha missão era não voltar com esses 10 livros. Tenho 10 livros meus rodando na Europa. E aí, no meu primeiro autógrafo. Ai, senta aqui, vamos fazer autógrafo. Eu peguei a caneta, gente, eu não conseguia escrever, a minha letra começou a sair quadrada. Eu falei, gente, o que que é isso? E aí, agora, todas as minhas sessões de mentoria é caderninho. É caderninho. Aí hoje meu noivo virou pra mim de manhã e falou assim: ai, amor, anota aí, porque a gente tem um caderninho na mesa, que sempre que a gente sente que está faltando algo na cozinha, a gente vai lá e anota. Eu fui anotar margarina. Gente, eu olhei minha letra e falei: que letra é a minha, que linda a minha letra. Sim, Porque é prática, né? exato. Por mais difícil que seja escrever agora, é prática. Então, assim, eu tô umas 3 semanas só no caderninho. Falei, não, minha letra vai voltar ao normal. Olha que rápido hoje, eu já fiquei feliz pela escrita que eu fiz. E os primeiros autógrafos, gente, as letras estão horríveis. Vai ter lançamento em São Paulo e eu prometo uma escrita mais Não, bonita isso aí na aconteceu noite de comigo também. autógrafo. Quando eu comecei a autografar os livros, eu também tive essa sensação. E assim, até às vezes a dedicatória, né? Cada livro É! saía diferente, e assim, a letra, o espaço, eu falei, gente, calma, eu tinha que estruturar, me planejar, treinar a, o autógrafo e a escrita também, né? A letra saiu meio feinha também, gente, vamos treinar. É isso. Então, aí eu conecto com uma provocação que eu trouxe no início de não estarmos distraídas. Porque existem oportunidades que estão passando aqui no nosso nariz, a gente não tá vendo, porque a gente tá assim. Como também o nosso autoconhecimento, que a gente precisa parar, analisar, identificar oportunidades e fazer essa virada de chave, né? Mas, quer perguntar mais? Eu já ia perguntar mais. Me conte quais são os seus próximos projetos, que eu sei que você aí tá cheio de projetos lindos, maravilhosos. Eu sou fã dos seus projetos, você sabe? Sou consumidora dos projetos Ai, delas, amo! né? Principalmente posicionamento, a marca, tudo. Conte mais o que vem por aí em 2026. Olha, tem muita coisa. Não dá nem pra falar 2026 por completo, porque para muita gente o tempo tá passando e eu entendo que está. Mas a cada mês eu tô me dedicando tanto a ele, e parece que as coisas vão proliferando para os meses seguintes, né? Então, para esse mês a gente já chega com esse lançamento do Entre Marcas, podcasts, lives e entrevistas. Assim como eu tive o lançamento do meu livro em Barcelona, agora vamos ter o lançamento aqui no Brasil, em São Paulo, dia 28 Ansiosa de já. maio. Pega essa data.
primeira pessoa que eu tô falando. 28 de maio, na região da Paulista. Sendo que antes, né, fechando esse livro, eu também sou coautora de um outro livro, que é Smart Funny, com a coordenação da Mari Rodrigues, uma pessoa maravilhosa. E a gente fala ali sobre a leveza do mundo corporativo. Então, o livro tá incrível, com pessoas incríveis também nessa coautoria. E nesse mundo de escrita, de auditoria, em junho, 22 de junho, eu lanço meu terceiro livro, qual eu sou coordenadora e idealizadora, onde eu influenciei 23 pessoas para escreverem sobre a marca que você deixa. Porém, agora um volume 2, que eu conecto com novas vozes, novas trajetórias, novos contextos de vida, o qual cada um vai conseguir ter o seu preferido ali, mas com que todos vão sim provocar uma mudança da mentalidade e fazendo com que cada um reflita sobre a sua própria história. E tem outros projetos vindo por aí, aguardem e acompanhem nas nossas redes, né, Fabi? E me fala, por onde as pessoas te encontram? No Instagram, né? Meu Instagram é fabi.bsantos, Boa. né? Me encontra Pulou por lá. barros ali por completo, é B Que é muito Santos. É grande, isso. né? B Santos. E no LinkedIn, Fabiana Barros Campos, só digitar, já vai aparecer. Também encontra lá. Depois eu deixo meu link lá no quando você postar. Boa. Podem me achar por lá, né? Tem bastante conteúdo agora, né? Tô começando Sim. a postar bastante coisa. O treino, né, gente, muito importante da escrita, de refletir, pegar um conteúdo, refletir e falar sobre, né? Que a gente falou bastante sobre a escrita terapêutica, o poder da gente criar repertório, né? Então é muito importante para o nosso crescimento profissional e pessoal. E pessoal, Sim. E exatamente. estou muito feliz de ter participado Do primeiro! do primeiro, emocionada, porque você é uma pessoa exemplar. Gosto muito da sua trajetória, de você como pessoa. Gente, todo mundo encontra a Jaque. Falei, que energia que essa mulher tem! Ela tem muita energia, né? Tem muita. É todo o ambiente que ela chega, desde o bom dia, bom dia, bom dia. Ela tá sempre assim pra cima, independente, às vezes ela tá com um BO gigante, ela, as pessoas não têm nada a ver com o BO dela e ela entrega muita energia. Então fica a dica, Perfeito, entrega energia, perfeito, gente. perfeito. Ai, obrigada, Fá, obrigada demais por isso, entrego energia. E, gente, ontem, inclusive, foi até tema da minha terapia, né? Que eu estava no meio do dia, assim, sabe que os BOs começam a aparecer, vai dando aquela vontade de chorar, mas você tá assim, né? Aí a terapia, eu É o preciso falar com lugar que a gente você. faz. Aconteceu isso, isso, isso. Ela falou assim, já que mais engraçado que ninguém nem sabe dos BOs que você tem. Eu falei, por isso que eu tenho você. Né? Então, dos BOs que a gente tem, porque bem-vindo à vida adulta a gente vai ter, a gente precisa saber quais momentos concentrar esses BOs para a gente começar a dar vazão e definir os próximos passos. Então, na vida adulta, a gente nunca vai deixar de ter problema. Seja muito pobre, seja muito rico, gente. Problemas Sim, diferentes, né? Eu queria ter problema do rico? Queria. Mas problemas diferentes. E aí, a partir do momento que a gente tem clareza desse problema, como que a gente avança? Então, a energia, a alegria não é falta de BO para resolver. Então, fica aí essa dica. Mas estou muito feliz pela tua presença aqui. Uma dica também que eu dou é tenham amigas que falam, vamos, e a amiga fala assim, bora. nossa, gente. Porque, gente, foi assim, da noite pro dia, e Fabi tá aqui mais uma vez, sendo super amiga, super parceira de seguir com essa jornada, amiga, mentorada, nossa relação diária que se potencializa a cada dia. Assim, mentora virou um período, né, amiga? Porque, assim, o contato, ele é eterno, e a gente precisa cada vez mais nos Sim. potencializar com essas pessoas ao nosso Não, redor. ela me avisou ontem no meio do MBA, eu tava na aula, 9 horas da noite. Ela Depois, prioriza o meu WhatsApp. sim, sempre, né? Ela falou assim, pode falar. Quando ela falou, pode falar, eu falei, O que eita. que aconteceu? O gato subiu do telhado. Aí, olhei lá a mensagem dela, vamos gravar um podcast amanhã de manhã. Eu falei, oi. Aí a síndrome, o fenômeno da impostora já querendo ficar em cima de mim, né? Eu falei, não, não, não. Eu nem consegui mais prestar atenção na aula. O segundo tempo da Olha aula lá, no MBA, vi eu o nem problema na noite de prestei ontem. atenção. Eu fiquei assim pensando, como vai ser o podcast? Eu dirigi voltando para casa e aquilo ali, né? Eu falei, não, mas eu vou.
com medo vou. mesmo, ela tá aqui Eu fazendo vou. E acontecer. é isso, gente. Gente, minhas redes sociais, Jaque com 2Ks, Camilo com 2Ls, vocês me encontram ali no Instagram, como também no LinkedIn, Jaqueline Camilo. Estou muito feliz com toda a jornada que estamos construindo. São livros, sou executiva, agora com podcast, autora, e além de ser autora, podendo me conectar com muitas outras potências e autoras, escritoras, que estão trazendo, através das suas histórias, provocações para gerar transformação em você. Então fica aí essas duas dicas. Junto das divulgações, vou compartilhar também o link da compra. Tem desconto para comprar com você, Fabi? Ou é direto com o link da Direto. editora? Não, tem meu link, mas é direto com a Amazon. E a gente dá. É isso que eu Isso. queria. O link da Fabi. Eu vou pegar o link da Fabi, vou Sim. compartilhar o link dela, Tem o meu porque a link. gente gosta de desconto. Exato. Gente, muito obrigada. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que venha a próxima oportunidade, que venha o próximo podcast, que prometo que vai ser tão gostoso quanto esse. Bora! Tchau, tchau.